Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou o Dr. Dorivan Nogueira, sou cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia bariátrica. E hoje nós vamos começar nosso primeiro podcast aqui com 4 convidados mais do que especiais. Dr. Fábio Barros, cirurgião do aparelho digestivo, meu amigo pessoal. Dr. Farley, o nosso clínico que atua no Hospital de Mafra. A Isa, nossa psicóloga, e a Adriele, nossa nutricionista. Então, esses 4 profissionais são os integrantes da equipe de cirurgia bariátrica do Hospital São Vicente de Paulo de Mafra. Então, escolhi esses profissionais para começarmos aí o nosso primeiro podcast, para falarmos assuntos relacionados à cirurgia bariátrica, em especial a cirurgia bariátrica laparoscópica dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos começar falando aqui com o Dr. Fábio Barros, nosso cirurgião que esteve muito à frente aí do processo de formação dessa equipe, da formação da estrutura do hospital, direcionando equipamentos, funcionários, tornando essa equipe fantástica possível e tornando os pacientes do SUS serem bem atendidos no Hospital de Mafra. Então, doutor Fábio, conte um pouco para nós como é que foi essa caminhada até chegar ao final com toda a equipe formada e a cirurgia sendo realizada no Hospital de Mafra. Quais foram as dificuldades e o que você teve que lutar nesse processo todo? Boa noite, doutor Dorivan. Tudo bem? Isabelle, nossa psicóloga, Adri, doutor Farley, tudo bem? Bom, que oportunidade brilhante que você teve, viu, doutor Dorivan, para reunir toda essa equipe. E eu acho que mais que um momento propício, né, numa oportunidade como essa, para nós contarmos um pouquinho do nosso projeto que estamos iniciando não há pouco tempo, né, no nosso hospital, querido Hospital São Vicente de Paulo, em Mafra, né, um hospital referência no Planalto Norte Catarinense. E esse projeto maravilhoso, né, que o hospital, a direção do hospital, também a figura do seu Dário, né, que conseguiu trazer esse credenciamento do serviço de cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde em nosso hospital, né? O que vai atingir muitas pessoas, uma população enorme, né? A gente está falando aí de talvez uma área de abrangência de mais 650 mil pessoas, onde a gente vai poder ajudar muitas pessoas portadoras de obesidade. Nós sabemos que para montar um serviço não é muito fácil, né? Inclusive um serviço que é voltado para o SUS. Primeiramente, os pacientes do SUS são submetidos, em sua grande maioria, a cirurgias abertas, né? Aquela cirurgia que faz um corte, né? E o pessoal da direção, né, na frente do seu Dário, tinha um desejo pessoal de que todos os pacientes fossem submetidos à cirurgia laparoscópica, né? E nós sabemos muito bem que o material laparoscópico é muito mais caro do que um material de cirurgia aberta, né? Então, acho que esse foi o principal desafio em tornar possível a cirurgia laparoscópica nos pacientes do SUS, que até então a maioria dos pacientes que passam por essa cirurgia são pacientes privados, pacientes particulares, e os pacientes do SUS não têm acesso a esse tipo de tecnologia e atendimento. E lá em Mafra, graças a Deus, a gente tornou-se isso possível. E não foi uma luta tão fácil assim, né? Não, doutor Dorivan, de maneira alguma. Eu acho que não só o papel da direção nessa direção, né, mas também agradecer ao Estado de Santa Catarina, porque tem essa visão e junto com a direção do hospital está nos auxiliando essa implementação desse serviço. Né? A cirurgia videolaparoscópica, ela traz inúmeras vantagens para os pacientes, tanto na sua recuperação, principalmente, né? E também em questão até de diminuição de mortalidade, né, e complicações, sim, né? Então, vejamos, estamos muito contentes, né, ansiosos aí para que esse serviço possa ser ainda mais ampliado e possa ainda atingir maior número de pacientes que possamos ajudar. Muito bem. E eu, como estava te acompanhando esse processo, eu participei desse processo aí de formação da equipe. E eu lembro que não estava sendo fácil encontrar os profissionais, a gente procurava para ver quem que ia atender os pacientes, o cardiologista, pneumologista, endócrino, se precisa ser endócrino, se não é. E graças a Deus a gente encontrou esses 3 profissionais que vieram aqui conosco nos prestigiar. E começamos com a Isabelle, com a Adri e com o Dr. Farley, que é o nosso
médico clínico que é o responsável por atender esses pacientes no pré-operatório, principalmente, conjuntamente com as meninas, propiciando o quê? Que esses pacientes tenham um tratamento pré-operatório, entregando para nós cirurgiões um paciente uma qualidade muito melhor para operar. Então a gente vê que os pacientes chegam com um peso X e às vezes chegam na cirurgia com um peso muito menor. Então, vamos falar um pouquinho agora com nossos convidados aqui de Mafra. Começar com o Dr. Farley, que é o nosso clínico. Quais que foram as dificuldades que se observou no começo aí do serviço e o atendimento dos pacientes de obesidade, né, do Sistema Único de Saúde, que às vezes difere um pouco do paciente do público-privado. O que difere no caso de acesso a medicações, a possibilidades financeiras de adquirir os medicamentos por você prescritos, eles não têm condições de comprar esses medicamentos. Então, como é que está sendo esse desafio de entregar um resultado tão bom como nós estamos tendo em pacientes, às vezes, com uma condição financeira não tão propícia para comprar essas medicações? Boa noite, Dr. Dorivan. Boa noite, Dr. Fábio, Isabelle, Atriele. Quero agradecer pelo convite para estar aqui nessa noite. Agradecer pelo convite também por fazer parte dessa equipe, que tem sido uma honra muito grande participar desse processo do tratamento desses pacientes. E realmente, Dorivan, tem sido um desafio muito grande, principalmente a questão financeira, porque os protocolos são voltados para tratamento medicamentoso em pacientes utilizando doses altas de semaglutida, de liraglutida, muitas vezes usando um contrave, que tem um custo muito elevado. E quando a gente fala de pacientes do Sistema Único de Saúde, a gente tem que entender que a realidade desses pacientes muitas vezes não obedecem padrões que a gente possa utilizar, por exemplo, uma semaglutida em dose máxima por um tempo muito longo. Então, a gente tem tido a oportunidade de utilizar uma estratégia que é associar medicações com o objetivo de reduzir a dose e o custo para o paciente. Isso tem sido uma experiência muito interessante, que a gente tem utilizado, por exemplo, a semaglutida em uma dose menor, para que o paciente tenha um gasto menor com a semaglutida, associando bupropiona com naltrexona e não necessariamente propriamente o próprio contrave, para que o paciente tenha um custo reduzido, além de outras oportunidades, por exemplo, de manipular a bupropiona com a naltrexona em doses semelhantes ao do contrave, para que o paciente tenha acesso a esse tratamento e consiga os resultados que a gente tem tido. A gente tem tido resultados excelentes de pacientes perdendo 20 quilos em 3 meses, 17 quilos em 2, 3 meses, conseguindo entregar um IMC para o cirurgião no pré-operatório muito menor do que o paciente chegou. E a gente nota que isso também se reflete na qualidade de vida do paciente, para que ele tenha condições de aguardar a cirurgia sem estar sofrendo tanto. Ou a gente vê vários relatos, a Isabelle pode depois falar um pouco sobre isso, de pacientes conseguindo voltar às suas jornadas de trabalho após perda significativa de peso, pacientes que muitas vezes estavam afastados ou não conseguiam desempenhar as mesmas funções que tinham antes por causa do peso. E depois de uma perda de 10, 15% do peso no pré-operatório, mesmo antes da cirurgia, ele já consegue desempenhar aquelas funções que haviam sido perdidas, muitas vezes por causa de dor ou de falta de ar, que está associada ao excesso de peso dele. Então, isso tem nos propiciado uma sensação muito boa e gratificante de poder participar ativamente desse processo. É um desafio enorme a gente conseguir que esse paciente tenha uma adesão adequada, principalmente por causa das questões financeiras, mas naqueles que a gente consegue que ele tenha uma adesão legal ao tratamento, a gente tem resultados fantásticos. Hoje, por exemplo, a gente teve um paciente que veio no ambulatório, que em 3 meses ele perdeu 21 quilos. Ele saiu de 174 quilos para 153. É quase o resultado igual de uma cirurgia. Exatamente. Um jeito de ser operado. Exatamente. E esse paciente, ele tem um problema social que ele utiliza já medicações para insuficiência cardíaca que são caras. Ele usa o Entresto, por exemplo, que é uma medicação cara. E ele tem uma condição social que não é favorável para um tratamento muito oneroso. Então, a gente optou por utilizar uma estratégia de associar bupropiona com naltrexona fora do contrave,
em um contexto fora do medicamento referência. E a gente teve um resultado muito significativo num curto espaço de tempo. E esse paciente eu tenho certeza que vai chegar para vocês cirurgiões com uma qualidade muito melhor. E foi muito gratificante escutar dele que agora eu posso voltar a trabalhar. E agora eu consigo trabalhar. E isso também muda a condição social do paciente, né? Porque ele já não tinha dinheiro suficiente para fazer o tratamento e não conseguia trabalhar. Então agora ele consegue pelo menos desempenhar as funções que vai refletir depois também no tratamento pós-operatório, né? Porque muitas vezes esses pacientes já carregam muitas doenças associadas, então a gente tem que entender que eles já gastam, às vezes com alguns medicamentos, claro que muitos medicamentos eles conseguem via SUS, outros têm que comprar, então a gente está usando essa estratégia de baixar a dosagem para baixar custo. Exatamente. E mesmo assim estamos entregando resultados, né? Sim. Excelente. E uma coisa que a gente observa muito é que os pacientes bariátricos, muitos deles carregam doenças psicológicas, né? Tem muitos pacientes ansiosos, compulsão alimentar, depressão. Então, a gente observa que é extremamente importante o tratamento psicológico no pré-operatório também. E a gente, quando vê os pacientes na primeira consulta, a gente já detecta que esse paciente tem um grau de ansiedade elevado. Então, a gente já orienta eles para procurar a nossa equipe multidisciplinar e começar o acompanhamento. E aí o paciente chega até a Isa contando uma história escabrosa e a Isa tem que desmontar tudo isso e colocar esse paciente no eixo, né? E é claro, cada um tem uma psicologia, nenhum paciente é igual ao outro, então a gente observa que cada um tem uma dificuldade, um problema, uma história familiar, traumas, Então, a Isa tem que prepará-los para, junto com a medicação que o Farley passa, para colocar esse paciente no caminho certo da parte psicológica. E para vocês, como é que está sendo esse desafio aí, esses últimos 3 meses? Então vamos lá, boa noite. Primeiramente é uma honra estar aqui, fazer parte dessa equipe tão competente. Dr. Dorivan, Fábio, Farley, Adri, né? É um prazer estar com vocês. O desafio maior qual que é? O desafio maior é fazer com que as pessoas compreendam qual que é o papel do psicólogo no meio de uma cirurgia do aparelho digestivo, né? Muitas pessoas chegam com alguns receios, né? O que eu vou falar para a psicóloga? Ela vai me reprovar. Então, eu sempre tento trazer esse trabalho mais humanizado, de que muito além de estar analisando o estado de saúde mental deles, eu vou ser uma facilitadora desse processo. Já é muito complexo, né? Então, a gente precisa trabalhar com o paciente as mudanças de hábitos e mostrar o quanto isso influencia no comportamento alimentar. E que essa mudança precisa ser já no pré-operatório, né? Então, a gente passa por processos de psicoeducação, onde eu vou estar explicando para o paciente todas as etapas da cirurgia em si, do pós-operatório, para que ele passe por elas de forma consciente e muito mais segura, né? E tendo assim, a gente consegue mudar alguns hábitos e refletir nesse comportamento alimentar. Porque muitas vezes os pacientes, quando eles chegam no serviço de bariátrica, eles querem chegar e operar. E eles, às vezes, entendem que passar pela nossa equipe é apenas cumprir protocolos para pegar um papel para operar. E quando eles começam a passar pela equipe, eles começam a entender, começam a ver o resultado e eles começam a reconhecer que o problema existe e que seguir as orientações vai ter sucesso. Então, a gente está vendo que no pré-operatório é muito importante o paciente começar com esse processo. E no pós-operatório também. Mas a gente está vendo os pacientes aí, pré-operatoriamente, estão tendo um grande resultado aí da parte multidisciplinar. E a Adri também está agindo nesse aspecto e a gente vê que muitos pacientes já chegam com histórias de tratamentos com nutricionistas, já foi para academia, tomaram sibutramina e tem aquele efeito sanfona, ou seja, todos tiveram falência de tratamento. E aí eles vão falar com a nutricionista, eles vão falar, mas eu já tratei com a nutricionista, não deu certo, como é que está sendo para você refazer a cabeça desse paciente, que ele entenda que a dieta é realmente importante e que ele estava no caminho errado? Boa noite a todos. Obrigado, doutor Ivan, pelo convite. Boa noite, doutor Fábio, o padre, Isa. Bem, nós sabemos que a obesidade ela é multifatorial, né? São vários fatores que levam a esse problema de saúde, né? E junto a ele vem as comorbidades, como, por exemplo, a diabetes, hipertensão, esteatose hepática. Então, quando nós tratamos de um paciente com obesidade, não é somente essa patologia, e sim
várias, né? Em que o nutricionista ele precisa ter o conhecimento amplo de todas essas patologias para que nós possamos fazer um planejamento adequado, né? Por exemplo, o paciente ele chega comigo fazendo uso de insulina, né? NPH, 2, 3 vezes ao dia. Então, eu vou tratar não só da redução desse peso dele, como também do controle de carboidrato, né? Então, é de suma importância que esse paciente ele passe por uma avaliação metabólica, uma análise de sinais e sintomas, né? Eu preciso conhecer também um pouco do histórico de vida desse paciente, saber se existe algum fator hereditário, né? O porquê que ele chegou a esse sobrepeso, os hábitos alimentares dele, fatores como, por exemplo, o ritmo circadiano, que é muito importante, né? Então, assim, nós focamos em todos os pontos que são essenciais para essa redução, né, do peso, o tratamento pré-cirúrgico e o tratamento pós-cirúrgico. Então, essa reeducação alimentar, o paciente ele vai ter o conhecimento do que ele precisa fazer antes e do que ele vai precisar fazer depois. Então, ele precisa realmente fazer essa mudança, né, para que ele tenha um bom êxito no pós-operatório, porque caso ele venha a voltar à vida em que ele tinha antes dos maus hábitos alimentares, infelizmente ele pode vir a ter o reganho de peso, né? Então a nutrição ela é extremamente importante na vida desse paciente. E você acha que os pacientes estão tendo uma certa dificuldade ou nesses primeiros pacientes está tendo uma boa resposta, estão conseguindo ter uma aderência e estão seguindo em frente? Bem, eu já atendi muitos pacientes particulares e agora no SUS. Então, um dos maiores problemas, eu acho que para todos aqui, né, para nós que prescrevemos suplementos proteicos, minerais, vitaminas, etc., para você que prescreve o medicamento, um dos maiores desafios para a gente é realmente a condição socioeconômica desse paciente. Porque por mais que nós queiramos dar um excelente planejamento dietético, que nós coloquemos uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, etc., uma dieta realmente que ele precisa. Então, um dos maiores desafios é esse, porque eles não têm condições financeiras, né? Mas aí é que entra a humanidade, né? Aí é que entra o conhecimento do nutricionista em saber fazer um planejamento dietético de acordo com a cultura socioeconômica. Aí entra também as questões religiosas, entram os tabus, né, que são muito importantes, que nós levamos em consideração também. Então, eu sempre procuro ter esse olhar humano, essa empatia, esse respeito com o paciente, e por isso que eu preciso conhecer, para saber se o que eu vou dar para ele, realmente, ele vai ter um êxito, né? Exatamente. A gente faz uma indicação excelente ao perigo, o falha passar o Ozempic, você um whey protein hidrolisado, Sim. passar BCA e os pacientes falam, eu estou gastando mais de R$1.000 aí. Pois Ganho 2.000 por mês, doutor, como é que eu vou fazer? Barato. Então, assim, são pacientes que muitas vezes ganham um salário mínimo, tem esposa, tem filhos, né? Então, a gente sabe que não é fácil a realidade deles, mas a gente procura adaptar de acordo com as condições socioeconômicas. E Isa, você percebe que os pacientes do SUS carregam muitos problemas sociais, psicológicos. Eles chegam e nas consultas com você, com algum parente, algum familiar, ou eles vão sozinhos? Porque às vezes o paciente omite alguns fatores, principalmente drogadição. Eles não gostam de falar isso, eles omitem e a gente acaba não pegando isso. Então, às vezes, a parte psicológica é importante ter um familiar para você conseguir traçar o perfil psicológico do paciente, né? Sim. Esses pacientes já chegam com uma carga emocional muito grande, né? E a obesidade é uma consequência de tudo que eles já viveram de traumas no decorrer da vida. Então, a gente percebe essa grande dificuldade. A gente sempre solicita para o familiar estar presente, porque o paciente que tem um familiar presente, ele tem um sucesso muito maior devido ao apoio e o entendimento da família de ser um auxiliar nesse processo, né? Quando o paciente não tem um familiar presente, torna tudo mais difícil a adesão do paciente, né? Precisa ter uma modificação da rotina familiar como um todo, senão não funciona, né? E quando a família entende o papel dela nesse processo, se torna muito mais fácil, o paciente consegue aderir de uma forma melhor. Então, a gente também precisa, muitas vezes, trabalhar essa carga emocional do paciente, ou às vezes até encaminhar para as unidades básicas de saúde,
para fazer um processo de psicoterapia em si, para depois o paciente ter uma condição emocional de operar. As questões psicológicas não é uma doença que se cura em uma semana, um mês, né? Então demanda, você falou, muita terapia, encaminhar para um serviço especializado aí para fazer esse acompanhamento. E nessa parte também o Farley entra na jogada, passando os antidepressivos, porque eu vejo no atendimento que a gente carrega muito paciente ansioso, depressivo, ou pacientes que já vêm tomando a famosa fluoxetina e a amitriptina à noite. Então tem muitos pacientes que já chegam com esse combo do postinho de saúde. E eles falam, doutor, já estou tomando, não vai dar certo. Eu falei, vai com o Farley que ele vai te passar uma medicação que você vai ver que vai dar certo. Aí chega até você, como é que você desmonta isso? Isso é bem interessante, Dorivan, porque a gente, como a Adri falou, como a Isa falou, a gente tem que individualizar o paciente. A gente pega um paciente com uma carga emocional muito grande. A gente tem pacientes que começaram a ganhar peso após um estupro. Há algumas mulheres que referem para a gente que ganharam peso propositalmente no início para se livrar do estupro, porque muitas vezes essa situação de estupro ocorria entre familiares. Chegou absurdo. E aí a gente tem um desafio muito grande da parte psicológica dessa paciente, porque ela vem com uma carga emocional muitas vezes desde a infância, por uma infância de abuso sexual ou muitas vezes de abandono. E é uma paciente que carrega uma carga emocional relacionada também ao peso, à aparência, que muitas vezes eles não julgam a questão física estando adequada. E isso é uma coisa que a gente tenta desconstruir também nas consultas, que a gente não está ali para tratar padrões de beleza. A gente não está ali para discutir se a obesidade está associada a um padrão de beleza ou não, porque não é sobre isso. A gente está ali para tratar a doença obesidade. Sim. E não para adequar um padrão de beleza. Então eu tento sempre individualizar a carga emocional de cada paciente para definir qual a estratégia de abordagem medicamentosa eu vou ter que traçar. Porque muitas vezes a bupropiona, por exemplo, para um paciente bipolar, pode não ser um medicamento mais adequado por causa de um risco de fazer uma virada maníaca. Ou um paciente que tem um transtorno emocional com sintomas de psicose, a bupropiona pode trazer um surto psicótico para esse paciente. Então eu tento individualizar, sempre optando por aqueles ansiolíticos que tragam uma redução do apetite, porque a gente também tem ansiolíticos que aumentam o apetite. Sim. A gente tem, por exemplo, uma paciente que ela começou a tomar risperidona com 8 anos de idade. E a gente sabe que a risperidona, como a maioria dos antipsicóticos, traz um aumento significativo do apetite. E então, essa paciente foi uma paciente que foi condicionada medicamentosamente para ser obesa, para ter obesidade. Então, você tirar ela desse cenário, muitas vezes é um desafio. Além da questão financeira, que muitas vezes os pacientes não têm condições de utilizar medicamentos para ansiolíticos de última geração devido ao custo, se torna outro desafio também, porque a gente tem que utilizar uma estratégia que tenha uma efetividade para o paciente, só que muitas vezes a gente não pode lançar mão de uma vortioxetina, de um AIME, que são medicamentos mais modernos, devido ao custo. É um desafio, né, para você. E como a gente falou, a doença psicológica é uma coisa muito particular de cada um. Então, a gente traçar o sentido de cada um e traçar um tratamento específico para essa pessoa. A gente atende muitos pacientes que já vêm relatando que tem a obesidade desde a infância. Então, eles já falam, doutor, eu sempre fui o gordinho da turma, sempre sofri bullying. Então, eles já carregam esse trauma desde a infância, tá? Eu vejo também muitas mulheres, a quantidade de obesidade que a gente vê após gestacional é muito grande também. E isso, Dorivan, é muito interessante, porque isso se torna um ciclo vicioso. Porque a pessoa tem aquele transtorno emocional desde a infância, aí ela tenta perder peso, não consegue, se frustra e desconta na comida. E relacionado à gestação, a gente tem um padrão que está muito relacionado aos hormônios da gestação e da amamentação. Porque os hormônios adquiridos durante a gestação e durante a amamentação trazem aquela sensação de bem-estar para a mãe.
E aí depois ela, em busca dessa sensação de bem-estar, ela acaba descontando na comida. E aí a gente tem que traçar estratégias para que ela se sinta bem com o tratamento, para que ela consiga aderir. E assim fugir dessa compulsão pela comida em busca dessa sensação de bem-estar, que normalmente é ocasionada pelos alimentos calóricos, né? Pelo carboidrato, pelos alimentos gordurosos, multiprocessados, trazem essa sensação de bem-estar para a pessoa. Esse afago que ela precisa sentir, ela acaba buscando isso na comida. Eu acho que é separar a fome, né? A fome do desejo, é isso, né, Isabelle? Sim. Mostrar para esses pacientes o que é a fome emocional, né, e a fome biológica. Quebrar esse ciclo que o Dr. Farley mencionou é muito difícil, porque o nível dopaminérgico desses pacientes é muito baixo. E eles conseguem elevar através da alimentação desses industrializados, né? E mostrar para eles que eles merecem muito mais que comida é um processo difícil. Mas quando tem essa virada de chave, eles percebem que a alimentação causa esse bem-estar, mas a curto prazo. E que a longo prazo vem as consequências negativas. Quando a gente consegue substituir por uma atividade física, ou enfim, um hobby, a gente consegue mostrar para esse paciente o benefício a longo prazo, mas esse bem-estar prolongado. Por isso que eu sou um fã que não nego da bupropiona, porque a bupropiona ela causa esse aumento da disponibilidade de dopamina no sistema nervoso central. Então ela traz de volta essa euforia para o paciente, essa sensação de bem-estar, a vontade de viver novamente, além de tirar essa fome hedônica, né, que é essa fome que não é a fome homeostática, em que o paciente não está comendo para se manter vivo, ele está comendo para se sentir bem em relação ao que ele sente consigo mesmo. E muitas vezes esse paciente é visto pela sociedade de uma maneira como, lá tá indo ali, ó, o gordinho, tá assim porque tem preguiça de fazer atividade física, tá assim porque come demais, e não entende, porque as pessoas não entendem que aquilo é uma doença. E muitas vezes o próprio paciente compra para si essa ideia de que ele só está daquela maneira porque ele não consegue ser diferente. E eles não sabem, muitas vezes, que ele está daquela maneira porque ele é doente, que a obesidade é uma doença, e na verdade que a obesidade ela faz com que a pessoa coma mais e que ela tenha dificuldade de perder peso. E a própria doença faz isso, e não é que ele está assim porque quer, né? Com certeza, é que cada um tem um fator contribuinte, mas a gente sabe que a obesidade é multifatorial, né? Tem questões hormonais, como se falou, justamente na gestação, tem questões genéticas que estão trazendo obesidade, tem questões de hábitos de vida, sedentarismo ou não, questões psicológicas, e a gente observa muito, né, os pacientes obesos, eles, como a gente sempre fala, existe o vício no cigarro, existe o vício no álcool e tem o vício no açúcar. O açúcar é maléfico para a saúde. E por que ele é viciante? Porque os pacientes eles começam a comer esses carboidratos refinados, tem essa sensação do bem-estar que foi dito, e inibe os hormônios, a anorexia, justamente a leptina, e faz com que o paciente coma de uma forma desenfreada, ou seja, uma carroça desgovernada. E aí os pacientes chegam até vocês com um cardápio totalmente revirado. E aí a Adri vai passar uma dieta e fala, pelo amor de Deus. Geralmente as dietas, né, são hipoglicídicas, hipolipídicas, hipocalóricas. Então, isso não faz parte da rotina alimentar deles, né? O que eles acham que é saudável, quando a gente consegue, como a Isa falou, virar a chave e mostrar que isso realmente não é saudável e que está fazendo com que realmente ele ganhe mais peso, por exemplo, eu atendo pacientes que se alimentam 1 ou 2 vezes por dia. E para eles isso é o suficiente, mas não é, né? Então, aí a gente chama de um problema chamado efeito platô, né? E isso acontece muito com os nossos pacientes, tanto os pré-cirúrgicos que chegam para a gente atender, como o pós-cirúrgico, né? Na verdade, esse pós-cirúrgico, a gente precisa ter esse cuidado, esse controle, para que isso não ocorra, né? Muitas vezes a mudança da consistência, da textura, o paciente, assim que ele opera, ele começa por uma dieta líquida restrita, depois líquida completa, e aí ele vai para a dieta pastosa, dieta branda e, por último, a dieta livre. Então, quando ele vai mudando de fase, vem o medo,
o medo do entalo, o medo da síndrome de Dumping, né? Então, são vários medos que esse paciente tem e que aí é que entra o nutricionista, a psicóloga, né? Para que a gente consiga retirar esses medos deles e mostrar que se eles não fizerem esse processo de maneira adequada, pode sim vir a ocorrer o efeito platô. E a gente escuta, às vezes, alguns pacientes, até não só paciente, mas às vezes conhecidos, familiares, falam: pois é, doutor, eu não sei como é que eu sou obeso, eu quase nem como. Eu não como quase nada, eu só almoço e janto. Como é que eu sou obeso? Como é que a gente vai explicar isso para eles? Eu tenho uma experiência que eu comecei um curso de obesidade no Albert Einstein e numa das aulas um professor trouxe uma informação que eu achei muito interessante. Ele trouxe uma informação de que fizeram um estudo com ratos magros e ratos obesos. E eles tiraram somente a microbiota intestinal dos ratos obesos e colocaram nos ratos magros. E o resultado foi que os ratos magros se tornaram obesos. Então eu tento explicar para os pacientes isso da seguinte maneira: depois que você condicionou o seu organismo a funcionar desta maneira, não é comendo uma única vez ao dia que você vai resolver o problema. Até porque quanto mais tempo você passa em jejum, pior é para o emagrecimento. Porque o organismo entende que vai passar fome. Então ele começa a diminuir a taxa metabólica basal, que é aquele gasto energético que ele tem, que é quanto ele gasta de energia para se manter vivo. Então ele começa a diminuir as funções metabólicas para se manter vivo. Então, comer uma vez ao dia não vai fazer ninguém emagrecer. Ele emagrece por um tempo, depois ele atinge um platô. Quando o organismo entende que está passando fome, ele para de emagrecer. É o famoso ponto de ajuste, né? Exato. E aí ele lentifica o metabolismo porque o organismo entende que você quer emagrecer. O organismo entende que está chegando pouco combustível, eu vou lentificar o meu gasto. E aí você estabiliza naquele peso. Então, como você falou, o jejum não vai mudar muita coisa. E vamos mudar um pouco de foco, agora vamos falar um pouco do Dr. Fábio aqui. O Dr. Fábio, ele montou toda a estrutura aí pra gente, o pessoal da enfermagem, os instrumentadores, a parte de materiais cirúrgicos. E como é que foi montar uma equipe? E a gente observa que é como se fosse um time de futebol. Os profissionais que entram na cirurgia, os instrumentadores, os enfermeiros, o atendimento no pós-operatório, é tudo sincronizado. E o cirurgião auxiliar, os instrumentadores, isso funciona como um time. O time tem que estar sempre entrosado. Como é que foi participar desse começo, o ajuste, o treinamento da equipe até que o time começasse a jogar por música? Excelente pergunta, doutor Ivan. Olha, no início, como qualquer coisa na vida, é um desafio, mas fomos afortunados e rapidamente encontrar profissionais excepcionais, principalmente comprometidos. Isso foi algo que faz toda a diferença. Veja, lidar com a obesidade, que hoje é considerada ainda uma doença incurável, onde apenas 5% da população consegue emagrecer sozinha, sem nenhuma ajuda, e manter esse peso, porque a maioria fica aquele efeito sanfona. Então, é essencial ter uma equipe multiprofissional para lidar com esse problema. A gente sabe que não é só a cirurgia que traz a cura, não é só a nutrição, não é a psicologia, não é só Torfale clínico que vai resolver o problema. O que a gente tem maior chance de conseguir combater esse problema é o trabalho em equipe. Então, é fundamental, nós temos a equipe entrosada, conversando. Nós realizamos reuniões semanais multidisciplinares, onde discutimos protocolos, discutimos casos dos pacientes, caso a caso, individualizamos cada caso. E sempre quando nós encontramos alguma dificuldade, a gente prontamente conseguimos apoio da direção do hospital, porque às vezes uma situação necessita de uma medida individualizada para aquele paciente. Então, sobre montar essa equipe, veja, eu acho que realmente o que mais me tocou e foi um critério, obviamente, a parte técnica é fundamental, mas foi o comprometimento com o projeto de cada profissional. Eu tive
conversando com cada um, explicando qual é a ideia e o projeto do nosso Hospital São Vicente de Paulo em estar fornecendo esse trabalho no Sistema Único de Saúde, que é a cirurgia bariátrica, principalmente com a videolaparoscopia, né, doutor Ivan? E trazendo, né, junto toda essa equipe multiprofissional belíssima que prepara o paciente no pré-operatório. Nem sempre o paciente ele chega pronto já para a cirurgia. Nós temos, por exemplo, os pacientes superobesos, que são aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 50. Como que a gente faz esse cálculo? A gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. A gente vai chegar num número e vamos colocar numa tabelinha e classificar os pacientes em grau de obesidade, né? Então, lógico, todos os pacientes que entram para a gente no ambulatório com indicação de cirurgia, que já vêm lá do posto de saúde, eles já vêm, digamos, considerado como uma falha de tratamento. O paciente, para fazer cirurgia bariátrica, ele tem que ter alguns critérios, né? Então, os critérios, ele precisa de pelo menos 2 anos de tratamento clínico sem sucesso, né? Tem que ter um índice de massa corpórea acima de 35, com uma comorbidade associada, ou um índice de massa corpórea de 40 anos, peso estabilizado há pelo menos 6 meses, né? Isso. Muitos chegam já derrotados, é verdade. Eu já tentei de tudo, não consegui nada. Eu vim aqui porque falaram que a solução é cirurgia. Só que eles acham que eles só vão chegar ali e operar. Aí que entra a nossa equipe, né, para conseguir tornar esse paciente factível para fazer cirurgia. A gente sabe que os superobesos, nós cirurgiões, temos muita dificuldade em alguns casos porque a dificuldade técnica é maior. A obesidade, principalmente central, tem muita gordura visceral e na cirurgia a gente percebe que o paciente superobeso é um paciente um pouco mais difícil de operar. Sem falar nisso, as complicações pós-operatórias podem ser maiores, porque eles carregam várias comorbidades, apneia do sono, problemas pulmonares, cardiológicos, risco de tromboembolismo. Então, muitas vezes tem que fazer um pós-operatório numa UTI. Então, a gente transforma um paciente extremamente grave com tratamento pré-operatório num paciente factível com baixos riscos, né? Isso, né? Então, esses superobesos, Dorivan, só para deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo a gente, são aqueles pacientes que têm IMC acima de 50, né? Então, como o doutor Dorivan, são pacientes com alto risco de complicações sem ir para a cirurgia diretamente, sem passar por um processo pré-operatório, onde a gente vai buscar melhores condições para que ele seja submetido a uma cirurgia com menor potencial de riscos, correto? A nossa equipe toma cuidado sempre para seguir os protocolos multimodais, né, de preparo pré-operatório, e buscando o melhor preparo, né? Então, esse paciente com IMC acima de 50, segundo as diretrizes, ele necessita perder pelo menos 10% do seu peso para a realização da cirurgia. De 10%, idealmente, a 20%, mas realmente chegar a esse 20% é muito difícil. Apesar que nossa equipe estamos atingindo alguns resultados muito interessantes, né? Graças a Deus, eu me surpreendendo. Só estamos tendo respostas positivas aí, o feedback dos pacientes com as meninas por file aí. Então, excelente, os pacientes estão tendo uma perda pré-operatória e eu escutei para dizer, doutor, eu quero esperar mais um pouco. Eu quero ser mais um pouquinho porque eu quero operar com um pouco menos de peso. E até os próprios pacientes que nós já operamos, é claro, nós estamos num processo muito inicial, estamos com um serviço cirurgicamente falando de 3 meses de cirurgia, né? Então, às vezes, os pós-operatórios até aqui, ao meu ver, que os pacientes que eu atendi são muito bons, né? Os pacientes estão super felizes, animados, perdendo peso e empolgados. Eu soube até recentemente que eles mesmos criaram um grupo entre eles. Eles se conversam, contam quanta incisão cada um tem, se tem 3, 4, 5 furos, o tipo de ponto, como é que está sendo a perda. E tem um lado bom e um lado ruim, porque eles vão se comparar. Fulano perdeu 10, eu perdi 5. O que está de errado? Como é que nós vamos lidar com isso, com essa disparidade, essa competição dos pacientes aí? Sim. Esse ponto da preparação para a cirurgia tem sido bem interessante para nós, que a gente tem tentado, puxando um gancho no que o Fábio falou, a gente tem tentado fazer com que o paciente entenda que a gente não quer que ele perca peso só por um número, por exemplo, tem que perder 10%. A gente tenta orientar a relação ao tamanho do fígado,
que melhora o acesso para a cirurgia se ele conseguir perder peso, porque diminui o tamanho do fígado, porque o fígado é um órgão que se sobrepõe ao estômago. Então, se a gente consegue que esse paciente tenha uma adesão legal ao tratamento pré-operatório e diminui o tamanho do fígado, o paciente chega para a cirurgia com o fígado menor, uma janela de acesso para o estômago melhor para o... Então, o sargento da esteatose, né? Exato. Mais de 80% dos obesos têm esteatose. E quando a gente opera um paciente com fígado pesado, grande, nós cirurgiões sofremos. E quando a gente pega um paciente que já vem nesse tratamento e fala, graças a Deus, é um fígado tranquilo. Sim, e além da questão que é muito importante para o pós-operatório imediato, que é a apneia do sono, né? Que a gente melhorando o peso do paciente, tendo uma redução significativa do peso, a gente melhora a parte ventilatória, a parte respiratória do paciente para o pós-operatório imediato, é muito importante, porque principalmente nos superobesos, como o Dr. Fábio falou, eles têm um índice de apneia obstrutiva do sono muito alto. Então, esses pacientes têm um benefício muito importante da parte respiratória para a cirurgia, quando eles têm uma perda acima de 10% do peso. E fazer eles entenderem que é importante passar por esse processo, no início é difícil, mas depois que eles começam a ter os resultados, é muito gratificante. Eles ficam super animados, empolgados com o tratamento, a adesão melhora 100% depois que eles começam devagarinho a adesão, com medo muitas vezes, porque existem muitos mitos sobre medicação para perder peso, principalmente, que porque a medicação vicia, porque a medicação pode fazer mal, e esquece que muito maior são os malefícios da obesidade do que o malefício que o medicamento pode trazer. E realmente cria esse ambiente de competitividade entre eles. Muitas vezes eles chegam para a gente e perguntam, mas tem um colega que vem na mesma van, que vem no mesmo ônibus que eu, que não precisou fazer o tratamento para fazer a cirurgia, por que eu preciso perder? Então a gente tem que tentar explicar para eles que precisa ser individualizado caso a caso. Cada um é cada um. E muitas vezes eles levam em conta só o número do peso, esquecendo que a altura é importante, porque o índice de massa corpórea é calculado em relação ao peso e altura. Às vezes tem alguém que ele conhece que tem um peso maior, mas também é uma pessoa mais alta. Então o índice de massa corpórea dele fica mais baixo. E às vezes ele tem aquele paciente que está questionando, tem um peso um pouco menor, mas também é um paciente que tem uma baixa estatura, um paciente baixinho. E aí o índice de massa corpórea dele vai lá para cima. A gente tem pacientes com 120 quilos que o índice de massa corpórea dá 30 e pouco, 40, e outros com 120 quilos que tem índice de massa corpórea muito maior do que 50, porque depende da altura do paciente, né? Eles se conversam muito, estou percebendo, e no pós-operatório isso deve ser muito melhor, porque é só alegria depois, né? Eles chegam depressivos até você, começou o processo pré-operatório, operou em 2 semanas, perdeu 10 quilos. Exato. Eles chegam lá soltando foguete daí, né? Sim. Eu sempre digo para eles, quando a gente faz um pré-operatório bem feito, o pós é só acompanhar, realmente, né? Uma das dúvidas até é se a depressão melhora pós-cirurgia bariátrica. Desde que o paciente tenha essa adesão à equipe multidisciplinar, aos hábitos de vida mais saudável, com certeza melhore muito, né? Ansiedade e depressão, a gente vê resultados muito importantes, né? E como a gente trabalha dessa forma integrada, o paciente vê tanto benefício, dormindo melhor, mais disponibilidade, sem tanta falta de ar, acaba que a perca de peso é só uma consequência. E a cirurgia bariátrica é uma bomba hormonal, ela produz vários hormônios que agem na parte cerebral, do hipotálamo, né? E alguns pacientes me perguntam também, quando eu vou dar alta, doutor, e o antidepressivo, eu vou precisar tomar? Como é que se maneja esse antidepressivo daí que o paciente começa a ficar só alegria? Então, eu tenho recomendado para todos os pacientes para manter o tratamento até o retorno comigo. E aí a gente vai tirando ele aos poucos, justamente para evitar aquele efeito rebote. Porque, como a gente falou já aqui, a busca pela sensação de bem-estar, ela é constante nesse paciente. Então, a gente retirar o antidepressivo, o ansiolítico, de uma única vez, mesmo o paciente estando super bem, pode ser arriscado. Porque se ele tiver uma oscilação importante do estado emocional,
ele vai descontar de novo na comida. Porque, como a gente falou aqui, a obesidade é uma doença crônica e hoje ainda é uma doença incurável. Como a hipertensão, por exemplo, se o paciente deixa de tomar a medicação, a pressão sobe. Se ele começa a comer muito sal, mesmo que ele esteja tomando a medicação, a pressão também sobe. Então, a gente tem que ter um equilíbrio em que a gente tenha uma adesão importante do paciente à mudança do estilo de vida e aí sim a retirada gradual do tratamento medicamentoso, justamente para a gente fugir desse efeito rebote. Hoje, no consultório particular, eu tenho pacientes que fizeram bariátrica e que tratam obesidade pós-bariátrica. Mas como isso? Pacientes que muitas vezes não tiveram o preparo pré-operatório adequado, não foram tratados de maneira adequada no pré-operatório e acabam ganhando peso no pós-operatório, reflexo de um pré-operatório com uma adesão baixa do paciente às medidas de mudança alimentar e muitas vezes de mudança de perfil psicológico. É aquele paciente que comia x-salada, inclusive faz despedida, pré-cirurgia e opera no dia seguinte e aí tem que tu fazer uma dieta ali que tu vai comer um copinho de plástico, aquele que serve no banco, a cada 20, 30 minutos. Então, a área tem que lidar com isso. Nós temos que lidar com isso, principalmente, tem algo um treino que eu sempre faço com eles, né? É o tempo de prato. Esse tempo de prato é muito importante para esse manejo da perda de peso e principalmente do pós-operatório, né? Quando ele precisa evoluir da dieta líquida para a dieta pastosa e principalmente da pastosa para a branda. A quantidade é muito menor, né? Por exemplo, são um equivalente a 3 colheres de sopa, em média uns 100 gramas. Então, geralmente o paciente ele não consegue, né? Ele come 2 colheres e já se sente extremamente saciado, extremamente cheio. Então, esse tempo de prato, o treino antes da cirurgia é muito importante para que, quando ele evolua para a dieta livre, ele consiga diminuir e consiga perder o peso de maneira adequada, né? Porque a questão não é só perder peso, mas a gente manter a massa magra, a gente conseguir fazer com que esse paciente receba uma excelente suplementação nutricional, né, de vitaminas, minerais, proteína. Então, eu sempre falo para eles, gente, a proteína é vida na vida de vocês, né? Então, muitas vezes eles se recusam a tomar whey protein porque o sabor não é muito bom, mas isso vai manter a massa magra, isso vai tratar do sistema gastrointestinal, sistema neurológico, reposição de vitaminas, principalmente a vitamina D, né? Então, são vitaminas que a gente precisa manter sempre em dias, vitamina D, vitamina B12, o zinco, o cálcio, o ferro, né? Dentre outros. Mas essas daí, até a gente falou em reunião essa semana, Isa, que elas são essenciais para o manejo psicológico. Então, se o paciente está com uma deficiência de zinco, por exemplo, e de vitamina D, infelizmente isso vai afetar no fator psicológico. E quando a gente já consegue fazer esse manejo antes da cirurgia e repor, né, já ajuda no tratamento da Isa também. Até porque a gente costuma fazer lá no Hospital de Mafra o bypass gástrico, né? A gente faz o sleeve em casos muito selecionados, né? Então a gente sabe que o bypass demanda uma necessidade maior de acompanhamento desses nutrientes que você falou e de reposição no pós-operatório, somente ferro, B12 e vitamina D, que são os campeões de reposição. E a necessidade dessa reposição deve ser o fator determinante para escolher a técnica. E tem muitos pacientes que falam, não quero fazer cirurgia bariátrica, que tem que estar tomando vitamina por resto da vida. Eu falei, então tome remédio para pressão para diabetes resolvida. É uma opção que você faz, né? Então isso a gente escuta muito dos pacientes no pré-operatório para escolher a técnica e questionar essa questão nutricional de reposição, que na cabeça deles é um desafio, é um sofrimento, Eu falei, olha, eu não sou bariátrico, mas tomo vitamina todos os dias. E para mim tá tudo certo. Inclusive, o próprio sleeve gástrico precisa tomar vitamina e fazer reposição da mesma forma do que o bypass. Exatamente. Então, não é um argumento. Todo paciente bariátrico vai sim precisar fazer acompanhamento com toda a equipe e tomar vitamina pelo resto da vida. Tá? E, doutor Fábio, aproveitando que o senhor está falando aí, a gente está fazendo a cirurgia laparoscópica no hospital lá, e é sabido que a cirurgia laparoscópica, como você havia dito anteriormente, é menos invasiva, esteticamente os resultados são melhores, menores complicações e principalmente dor no pós-operatório. E eu sei que o senhor é um entusiasta da analgesia pós-operatória
E qual que é o protocolo de analgesia e a resposta à dor que esses pacientes têm no pós-operatório aí nos pacientes operados em Mafra? Excelente pergunta, Dorivan. Eu acho que primeira coisa que qualquer pessoa que seja submetida a uma cirurgia é a primeira pergunta que ele quer saber: doutor, vai doer? Né? Ninguém quer sentir dor, né? É uma questão realmente de dignidade, humanidade. Então, nossa equipe, junto com a equipe de anestesia, né, nós criamos um protocolo onde realmente estamos tendo excelentes resultados que estão propiciando, né, junto com protocolos multimodais de aceleração e recuperação do paciente, para que ele tenha uma recuperação o mais rápido possível e sem dor. Né? Isso envolve, né, lógico, medicamentos modernos para anestesia geral, né, onde usado várias drogas para que tenha menos efeitos colaterais e se otimize ao máximo a analgesia. Além disso, né, a cirurgia videolaparoscópica por si só já causa menos dor, por ser a famosa cirurgia dos furinhos, né, onde tomamos o cuidado de realizar uma anestesia preemptiva. O que seria isso? Nós infiltramos a parede abdominal do paciente com anestésico local antes mesmo de fazer a punção dos trocáteres, que é o local por onde nós colocamos a pinça. Né? Então, o paciente realmente ele acorda muito bem, com muito pouca dor, essa experiência que nós estamos tendo no hospital, e também cada vez menos utilizando menos opioide. Né? Isso faz com que o paciente tenha menos náuseas ou vômitos, que o intestino volte a funcionar mais rápido e que ele possa se alimentar precocemente. Também que são medidas que podem acelerar a recuperação do paciente e com a dor controlada. Então, a analgesia perioperatória influencia muito no pós-operatório imediato. Ele vai necessitar menos opiáceos, que são medicamentos que você falou que dá efeito colateral, e a gente vê que muitos pacientes do pós-operatório utilizam apenas a dipirona. Exato, Dorivan. Né? Os opiáceos que estamos falando aqui, os opioides, para quem não sabe, é a morfina. Né? Então, é um excelente analgésico, uma excelente potência analgésica, mas que tem seus efeitos colaterais, que são indesejáveis nesse momento do pós-operatório, onde a gente quer que esse paciente que tem obesidade, né, avançada, obesidade mórbida, termo cada vez mais, né, a gente evita falar hoje, uma obesidade grau 3, onde é muito importante que ele levante rápido do leito, deambule, para evitar fenômenos tromboembólicos, né? Apesar de todas as medidas que utilizamos, né, de enoxaparina, uso de hipóteses pneumáticas, mas a deambulação precoce é fundamental, e o paciente estar sem dor nesse momento é fundamental. Né? Então, controlando isso, a dor, o paciente vai se alimentar mais rápido, ele vai conseguir se levantar mais rápido do leito, mais rápido vai ser a recuperação dele e mais rápido ele vai para casa. E esses pacientes têm recebido alta no dia seguinte do pós-operatório, e recebem uma dieta, aceitando bem a dieta, no dia seguinte já recebe alta. Então, é chamado alta precoce, né? Então, eles têm pouco tempo de internamento, gerando também poucos gastos, né, com o processo da internação, e essa deambulação precoce que você falou é muito importante para todo o sistema, parte vascular, parte intestinal, a aceitação da dieta, e o paciente já vê que ele está indo bem, né? Então isso é muito importante. E nós utilizamos também no transoperatório a bota pneumática e instituímos um protocolo para esses pacientes usarem na recuperação pós-anestésica e irem para o quarto com a bota pneumática e tirarem apenas quando eles começarem a deambular. Então isso diminui muito os fenômenos tromboembólicos. Né? Lembrando que temos ainda a equipe de fisioterapia do hospital, que está muito presente nessa hora, nesse primeiro momento da deambulação, que tem geralmente o mais precoce possível, mas em média de umas 3 horas, a hora que o paciente está bem acordadinho já. A fisioterapia vai até o leito do paciente, ajuda a colocar ele sentado, a hora que ele estiver se sentindo bem, não tiver náuseas, não tiver sem dor, vai ser retirada essas botas e vai ser oferecido ao paciente a deambulação, caminhar, né? Isso, e o SUS estabelece que esses pacientes operados pelo Sistema Único de Saúde eles têm que fazer um acompanhamento de pelo menos 18 meses com a equipe multidisciplinar. E eu costumo dizer para os pacientes que a minha parte de cirurgião chegou ao final. Se não tiver nenhuma complicação, agora você é todo
da nutricionista, da psicóloga, do clínico, do Dr. Fábio, que vai manejar seu remédio da diabetes, vai começar a diminuir, talvez não precisa mais tomar essa medicação, e a sua melhor amiga vai ser a nutricionista, porque você vai ser o que você vai comer. E aí eu falo, ó, agora eu lavo minhas mãos, tá contigo e com a equipe aí. E como é que tá sendo para você esse recebimento aí? Para mim está sendo ótimo, né? É só agradecer a Deus a oportunidade que todos vocês me deram, o hospital, né? Então eu estou numa excelente equipe, eu estou fazendo o que eu amo, que é cuidar. Então, eu sempre penso assim, né? Desde pequena eu sempre quis atender, eu sempre quis cuidar, eu sempre amei a área da saúde. Então, isso para mim está sendo muito gratificante. Agradeço todos os dias a Deus pela oportunidade. Fico muito feliz quando eu vejo eles entrando no consultório e rindo, e me abraçam, e me dão presente, e agradecem, né? E a gente chora, a gente se diverte. Então, assim, como profissional, eu fico muito feliz, me sinto muito gratificada de ver esse retorno. Eles estão perdendo peso, na verdade, nos primeiros dias não é mais a água, né, que eles perdem. Então, independente do que seja, a alegria deles, né, a felicidade deles nos deixa felizes, nos deixa gratos, né? Então, o manejo dietético está sendo excelente, né? Eles estão seguindo muito bem esse planejamento dietético proposto. Então, quando a gente vê esses resultados, né, a gente tem certeza de que toda a nossa equipe fez um excelente trabalho. Muito gratificante ver eles voltando à vida, né? Viver de verdade, com qualidade, aproveitando a família, voltando a trabalhar. Então, essa parte, ela é gratificante realmente, né? Os primeiros 15 dias, principalmente, né, de pós-operatório, né, é uma perda de peso muito rápida, né? Eles estão falando, doutor, você me devolveu a vida. É impressionante. Realmente, como o Adri falou, perde muito líquido no início, né? A gente sempre explica, calma lá, que não vai ser sempre assim, né? As primeiras 2 semanas é quando perde mais peso, né? Então, alguns pacientes chegam a perder... nessas primeiras 2 semanas, o peso previsto para perder inteiro no primeiro mês, né? Que é 8%, 10%. Então, e realmente eles, imagina, se continuar nesse ritmo, em 2 meses está resolvido o problema. E não é bem assim, né, tudo Olivan? Como que é a partir do primeiro mês? Então, a gente falou muito da parte emocional também, das depressões, ansiedades, e após o primeiro mês aí de cirurgia bariátrica, a gente percebe que principalmente uma doença associada a diabetes, que se fala muito, associada à obesidade, é diabetes. Então, diabetes e obesidade, elas sempre caminham juntas, e no pós-operatório, fala como é que está sendo esse manejo, diabetes, obesidade, perda de peso, medicação. Então, Dorivan, essa pergunta é bem interessante. Na integração, a gente sempre tenta explicar para os pacientes que muitos deles vão sair do hospital já sem medicação para diabetes. A gente já teve um caso bem emblemático que o paciente era dependente de várias medicações para diabetes e no pós-operatório imediato ele já começou a fazer hipoglicemia. Então a gente começou já dali a retirada total das medicações para diabetes. Claro, cada caso é um caso. E a obesidade está muito relacionada ao diabetes justamente por causa do processo inflamatório que a doença causa, e esse processo inflamatório leva a uma resistência insulínica, uma resistência do organismo ao efeito da insulina que o próprio paciente produz, ou muitas vezes o próprio paciente se auto-aplica a insulina. Então, muitos desses pacientes vão reduzir significativamente já no pós-operatório essa resistência insulínica, mas muitos não vão conseguir reverter totalmente, o que para nós demonstra uma redução importante da quantidade de medicação, para alguns chegando a zerar e para outros uma dependência muito menor. Uma grande parte desses pacientes não vai mais precisar de medicação para diabetes e outros vão precisar de uma pequena quantidade quando comparado aos medicamentos que ele utilizava anteriormente à cirurgia. O mesmo acontece com a hipertensão, com a dislipidemia, que é uma queda significativa na necessidade de tratamento medicamentoso, porque muitas vezes a intervenção alimentar do pré-operatório já vem corrigindo esse processo,
ao ponto de esse paciente chegar para a mesa cirúrgica muito menos inflamado. Então, aquela necessidade que ele tinha antes de hipoglicemia antes, que são os medicamentos para diabetes, se torna quase que totalmente nula. Exatamente. E para quem não estuda o assunto, para quem não entende, né, que nem os pacientes, é uma coisa meio que irracional. Como é que pode? Minha diabetes melhorou, mas nem emagreci ainda, doutor. Eu faz 2 dias de cirurgia, já estou com uma glicemia normal. Então, é pela questão hormonal, né? Por vários hormônios que a bariátrica produz, o GLP-1, que é o mais falado, né? Que é o Ozempic, né? O análogo. Então, o GLP-1, Ozempic. Então, que a indústria farmacêutica descobriu o GLP-1 e começaram a criar os análogos, que é o Ozempic, Saxenda, e eles fazem com que melhore a produção da insulina, melhora a sensibilidade da insulina no músculo e a diabetes vai melhorando. Então, os pacientes têm uma melhora já no POI. E a gente fica, putz, e agora como é que nós vamos dar alta para esse paciente? Vai tomar hipoglicemiante? Como é que vai ser esse manejo? Porque a mudança da glicemia é imediata. E a mudança da medicação, às vezes, tem que ser meio que imediata, né? É que naturalmente o paciente começa a produzir em maior quantidade essas substâncias. Isso, ele começa a produzir, não só o GLP-1, né? Mas PYY, citomodulina, então vários hormônios. Então a cirurgia bariátrica, como a gente falou no começo, é uma bomba hormonal. E às vezes os pacientes nos perguntam, doutor, será que com essas canetinhas que estão inventando agora, não vai ser o final da cirurgia bariátrica? E a gente sempre fala, não, porque eles não vão conseguir reproduzir a quantidade de hormônio que a bariátrica produz por enquanto, né? Então, não tem como eu reproduzir medicamentosamente uma cirurgia bariátrica. Eu consigo produzir um hormônio que ela produz. Agora, toda essa cadeia de hormônio que é mudada com a cirurgia bariátrica, por enquanto, nos dias de hoje é impossível, né? Porque a gente sabe que Não estamos tão perto disso. a grelina é o hormônio que produz a fome, que é um orexígeno, que é produzido pelo fundo gástrico. Com a cirurgia bariátrica, a grelina despenca. Então, não tem um medicamento que age na grelina. Então, a gente sabe que essa cirurgia, essa parte hormonal está sendo muito estudada, muito falada, e hoje em dia se fala muito em cirurgia metabólica, né? O paciente vai até você, acompanha por 2 anos, não melhora da diabetes, e você fala, ó, agora a próxima escolha é fazer a cirurgia metabólica, que é uma cirurgia bariátrica, mas com o foco do tratamento da diabetes, né? E isso que você falou, Dorival, é muito importante, sobre as medicações anularem a cirurgia bariátrica. E aí a gente volta sempre no mesmo assunto da obesidade ser uma doença crônica. Então, multifatorial. Tem pacientes que vão fazer o tratamento, vão conseguir perder peso com a medicação, muitas vezes pesos muito próximos da cirurgia bariátrica, mas ele não consegue sustentar o resultado. Muitas vezes porque ele não adere à mudança de estilo de vida que a medicação propõe, porque a medicação ela restringe o apetite do paciente, então ele consegue uma perda de peso significativa durante o uso. Porém, se ele não aderir a um tratamento nutricional e psicológico pós-tratamento medicamentoso, ele vai ganhar peso novamente. E é como eu citei o exemplo do paciente hipertenso. Se ele perdeu peso e não aderiu ao tratamento da mudança de vida, ele ganha peso novamente, seja qual for o método utilizado. É que a cirurgia bariátrica, ela causa uma restrição mecânica também ao apetite, porque o estômago fica menor. Então, não é somente a questão hormonal, é também a questão mecânica. E aí a gente fala, mas então tem o balão, que causa essa restrição mecânica, essa restrição do tamanho do estômago. Mas o paciente não pode ficar a vida toda com balão. E com a bariátrica ele vive a vida toda, né? Seja qual for o tratamento, resumindo, se não tiver mudança de estilo de vida, não tem sucesso. A gente vê muitos conhecidos, amigos, familiares, até mesmo pacientes, que tomaram Ozempic ou outras canetas para emagrecer, emagreceram 10, 15, 20 quilos, pararam para o tratamento e reganharam quase completamente o peso que perderam. Então a gente vê que é muito comum, porque eles não mudam, ele parou de tomar a caneta, voltou para os velhos hábitos, e aí perdeu tudo que remou. Então a gente vê que é muito comum isso acontecer, né? Sim. E eu sou muito adepto dos tratamentos multimodais, utilizando a bupropiona com a naltrexona, juntamente com a semaglutida. Não só pelo fim de redução de custo, como a gente falou, mas também
porque a gente consegue alterar a percepção do paciente em relação à sensação de bem-estar propiciada pelos alimentos calóricos. A semaglutida, muitas vezes, ela restringe o apetite, mas ela não tira aquela vontade de comer. É que o paciente realmente não consegue, por causa da redução do esvaziamento gástrico, todo o mecanismo envolvido com o GLP-1, que a gente já falou aqui. Mas a bupropiona, por exemplo, com a naltrexona, altera também a percepção. Então, é um incentivo a mais para o paciente para que ele não sinta aquela sensação de prazer que ele sentia, por exemplo, comendo um brigadeiro. Ele nem sinta a vontade de comer aquele brigadeiro, porque ele não consegue mais encontrar o prazer naquilo. Isso associado a toda a estratégia que a gente tem traçado, de apoio psicológico, de apoio nutricional, e muitas vezes associado à cirurgia, faz com que a gente tenha um sucesso maior na adesão do paciente na mudança do estilo de vida pós-cirúrgico. Por isso eu sempre digo para os pacientes, mantenha o tratamento até voltar comigo no 3º mês de pós-operatório, para que a gente verifique a possibilidade de retirar esse tratamento medicamentoso de maneira gradual. E sobre a questão que foi falada sobre a analgesia, eu acho isso fantástico, porque a gente sabe que a naltrexona tem um impacto importante na redução da analgesia do paciente, porque o paciente que usa naltrexona, por exemplo, se ele precisar usar um opioide, o opioide não vai fazer efeito. Com a estratégia que o Fábio, juntamente com a equipe, traçou para reduzir a dor do paciente, eu consigo voltar com o tratamento medicamentoso muito antes do que se o paciente tivesse muita dor e tivesse dependente de opioide. Então, normalmente com 1 semana, 10 dias de pós-operatório, eu já consigo retornar o tratamento medicamentoso do paciente, evitando assim o efeito rebote da falta do medicamento. Exato. Doutor, fale, na cirurgia é feito um desvio no trânsito intestinal, a técnica bypass que nós utilizamos. E, assim, nós sabemos que todo medicamento existe uma farmacocinética, né? Uma absorção desses medicamentos acabam sendo alteradas com a cirurgia, né? Você tem algum cuidado especial na hora da prescrição desses medicamentos no pós-operatório? Qual recomendação que você passa para os seus pacientes? Para moer o comprimido? Ou qual que são as táticas que você utiliza? Sim, boa pergunta, Fábio. A gente sempre traça estratégias de que o paciente possa ou utilizar a medicação diluída em água ou que ele possa macerar o comprimido e tomar. Em alguns casos, principalmente naqueles pacientes que estão utilizando medicamentos manipulados, que ele vem em cápsula, a gente tem que orientar o paciente a abrir a cápsula e tirar o medicamento de dentro para conseguir tomar. Porque a gente sabe que nessa primeira fase da dieta líquida, muitas vezes ele não vai conseguir ingerir o comprimido inteiro. E até um ponto interessante que eu e a Adri temos trabalhado juntos, juntamente com cirurgiões, de nessa primeira fase utilizar os polivitamínicos mastigáveis para o paciente, justamente porque ele não consegue ingerir o comprimido inteiro. E depois de passar dessa fase dos líquidos, daí sim a gente pode lançar mão de estratégias, separando, por exemplo, o cálcio e o ferro, que é um problema que muitas vezes os pacientes encontram na reposição, e isso em várias equipes de outros lugares a gente vê a prescrição junto de ferro e cálcio, sabendo que eles não podem ser absorvidos juntos. Mas nesse primeiro momento se faz necessário porque tem que ser um comprimido que seja mastigável. Mas depois a gente sempre tenta separar a suplementação de cálcio e ferro para momentos diferentes, porque eles não podem ser só em comprimidos separados. Eles têm que ser tomados em períodos diferentes. Então a quantidade de comprimidos aumenta um pouco quando o paciente consegue já engolir ele inteiro. Fantástico, Tafale. Outra coisa importante que a gente pensou quando a gente criou a nossa equipe, conversei até antes de iniciarmos o projeto, conversei com o Dr. Fábio, que também era muito importante que a nossa equipe trabalhasse em conjunto e crescêssemos juntos. A gente sempre partiu do seguinte pressuposto: a gente nunca está no ápice, a gente sempre está querendo chegar lá. Nunca vamos conseguir chegar, mas tem que estar sempre na busca do conhecimento, do aperfeiçoamento e da melhora. E quando a gente criou esse grupo, a gente falou: nós temos que criar um grupo onde não só o cirurgião tem que brilhar, o cirurgião vai fazer a cirurgia e sair como
os louros da vitória. Nós temos que trabalhar a equipe inteira para toda a equipe sair vitoriosa e para toda a equipe ir cada vez mais se aperfeiçoando. Por isso até que no início do nosso projeto, eu e o doutor Fábio corremos atrás já de incentivos para nós melhorarmos nossa equipe, estarmos nos aperfeiçoando. E por muita satisfação a gente conseguiu já encaminhar vocês para o Congresso Brasileiro desse ano. Foram a João Pessoa lá, tiveram uma grata satisfação aí com as brilhantes aulas que tiveram no Congresso e queria que vocês contassem para nós como é que está sendo essa caminhada com a gente e essa oportunidade de e cada vez mais estar se aperfeiçoando e ganhando conhecimento e sempre crescendo na área, cada um na sua área, né? E com o resultado final, melhorando sempre a equipe. Como é que está sendo para vocês isso daí? Então é muito gratificante, né? Lá no Congresso a gente conseguiu ver que a nossa equipe está muito bem e que a gente está oferecendo o melhor que a gente pode para o nosso paciente, né? A obesidade, ela exige o tratamento especializado. Então, precisa ser uma psicóloga especializada em bariátrica, uma nutricionista especializada, e isso a gente consegue ter na nossa equipe, né? E lá no Congresso a gente teve esse retorno muito positivo, de que a gente está seguindo os protocolos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e está conseguindo realmente oferecer o melhor para os pacientes. Ou seja, não estamos inventando coisa, estamos fazendo o que o mundo está fazendo, né? Sim, oferecendo só o que tem de melhor. E isso é muito interessante, Dorivan, porque a gente teve lá no Congresso uma experiência muito positiva, porque o que eles traziam como novidades para o Congresso, que traziam como novidades para o Brasil, naquele momento a gente já trazia de experiências de pacientes que a gente já tem utilizado, porque já tinha sido publicado em algum artigo de acompanhamento e atualização científica constante da equipe, fazendo com que o paciente esteja sempre utilizando o que tem de melhor e mais moderno para que a recuperação dele seja mais rápida, para que ele consiga chegar na cirurgia de maneira melhor, para que ele consiga os resultados que ele também espera da cirurgia bariátrica, né? Porque muitos conceitos que eram tidos como verdades antigamente vão caindo por terra e as coisas vão mudando, né? As técnicas cirúrgicas mudam, as abordagens do reganho de peso hoje em dia estão mudando, então a gente tem que estar sempre antenado nas mudanças. Então, a educação médica continuada, a educação do profissional e da equipe continuada é extremamente importante para o sucesso da equipe, para o resultado final ser um só, o paciente perder peso e ter os benefícios do tratamento instituído. Então, vamos encerrando por aqui hoje, já estamos pelo passar da hora, né? Gostaria de agradecer a todos que vieram aqui no nosso primeiro podcast, o pessoal que se deslocou de Mafra até aqui, debaixo de uma chuva infernal, e chegaram aqui sãos e salvos, graças a Deus. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente no nosso primeiro podcast, e, em especial, a minha equipe, né, que eu trabalho aí semanalmente no Hospital de Mafra. Então, queria agradecer de coração a presença de cada um de vocês, o aceite do convite e a disposição de estar aqui numa sexta-feira à noite, em Curitiba, numa noite chuvosa, debatendo sobre um assunto tão importante do nosso dia a dia aí. Fantástico. Doutor Ivan, compartilho os teus agradecimentos, mas não queria deixar a lembrança de não esquecer de uma pessoa muito importante na nossa equipe. Verdade. Beijo para você, Giza. Tá? Não esquecemos de você. Né? Acho que é muito importante ter uma pessoa, né, que ela abraça todos nós, os pacientes, e faz tudo isso aqui acontecer, organizando, ajudando nas agendas e resolvendo sempre que possível a atenção do paciente. Eu acho que isso é uma grande diferencial da nossa vida, lembrar da Giza. A Giza, para quem não sabe, é a nossa secretária que descarrega as bombas lá pra gente, e ela absorve tudo, filtra e nos passa as coisas mais suaves. Então ela carrega o piano aí semanalmente, graças a Deus a gente tem a Giza na nossa vida aí. Agradecer também ao Dr. Curtiano, né, que não pôde estar presente hoje. É outro cirurgião que acompanha a gente e faz as cirurgias nas segundas-feiras, juntamente com o Dr. Fábio. Brilhante cirurgião, já tem uma enorme experiência aí no mundo da bariátrica. Próximos podcasts, né? Próximo podcast talvez seja só cirurgiões aí, vai ser uma coisa mais sanguinolenta, digamos assim. Mas foi um prazer aí com o Dr. Farley, graças a Deus esteve presente aqui com a gente também, pôde trazer as meninas, está o time completo, graças a Deus, aí estamos só crescendo. E um abraço a todos os pacientes, esperamos vocês muito em breve. Essa corta no final.
Pode falar, Farley. Qual falava o Farley agora? Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade da vida e pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradecer ao Hospital São Vicente por ter me colocado na equipe. Agradecer ao Dr. Fábio, que fez o convite para que eu pudesse estar na equipe. Prazer. Dr. Dorivan, pelo convite para estar aqui nessa noite. E agradecer a Isabelle e a Adriele pelo apoio que tem nos dado com os pacientes. E nada disso seria possível sem o esforço e dedicação de cada um. A equipe, como o Dr. Dorivan frisou durante todo o podcast, só funciona porque todo mundo está dedicado e aguerrido a fazer os resultados para os pacientes. Muito obrigado a todos. Então encerramos hoje por aqui. Se você gostou do nosso assunto, compartilhe, dê o seu like aqui embaixo e faça seu comentário e encaminhe o nosso vídeo para os seus conhecidos.